Bem, está funcionando. Nós estamos com os nossos professores trabalhando em vários pontos, né, esse final de semana. O Alex está em Dionísio Cerqueira. Temos uma equipe do IPEM com Francisco Beltrão, são 4 alunos trabalhando. Não. São 4 alunos que estão fazendo lá o trabalho de sábado com crianças e também vão fazer as pregações pela manhã e à noite. E ainda em Pato Branco, na igreja Betel, também nós temos mais 2 alunos. Então hoje estamos distribuídos. E à noite o Namã estará aqui e eu estarei provavelmente em Pato Branco, também suprindo a necessidade de lá. Então estamos final de semana um para cada lado. Então nós vamos conversar sobre isso, sobre o livro de Gênesis, continuar, né, a explanação aí sobre como tudo começou, o início de tudo, para que a gente possa compreender melhor a nossa vida, entender um pouco mais por que nós somos do jeito que somos, né? Por que nós temos tanta dificuldade. Então, por isso, nessa manhã vamos continuar. Devemos caminhar até o capítulo de número 11, né, pelo menos, para falar então a respeito de como tudo começou. Abra sua Bíblia, lá em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, do verso 1 até o verso 16. Amém? Todos acharam, né? Bem fácil achar Gênesis, né? Não é como aqueles profetas menores, né? Abacuque, Sofonias, Ageu. Aí você tem muita dificuldade. Mas esse livro de Gênesis não tem como não achar. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas. E Caim, lavrador. Aconteceu que no fim dos tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que Caim, ou de Caim, e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão chama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da sua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra.
quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a oriente do Éden. Até aí, nós não vamos conseguir falar sobre tudo nesta manhã. Eu já tenho, estudando o texto, eu vi que eu talvez consiga falar sobre 2 dos 4 pontos que nós temos aqui nesta história dos primeiros filhos. E nós temos então a história de Caim e Abel, e a oferta, né, que eles, ao passo de dias, né, trouxeram até o Senhor. Nós temos a história de que o pecado do capítulo 3 afetou toda a raça humana. E as tragédias desse pecado já são nítidas a partir do capítulo 4. Nós já temos no capítulo 4, então, uma amostra de como será esse mundo. Mas também nós temos uma amostra da descendência, né, da serpente, de como ela influenciou uma descendência inteira e também a descendência da parte de Deus. Esta guerra entre essas duas descendências, né, nós temos claramente esta amostra a partir do capítulo 4. Então o Alex falou com vocês a respeito do capítulo 3, essa tragédia que foi o pecado entrar no mundo. Você toda manhã acorda e você vê isso em você mesmo, no seu próprio corpo, as dificuldades que nós enfrentamos, os problemas de relacionamento, problema que temos dentro de nós. Quantas pessoas acordam pela manhã com uma tristeza tão grande no coração, não sabem como tirar aquele vazio que há dentro delas, não sabem como lidar com as consequências daquilo que aconteceu. Vão dizer um bom dia para a esposa, e a esposa já diz: bom dia por quê? Seu cavalo, né? Seu monstro. Porque esqueceu o que fez ontem, né? No dia anterior, e assim por diante, né? Então, quanta tragédia o pecado trouxe a esse mundo. E então no capítulo 4 a gente vai ver a marca do pecado nos filhos de Adão e de Eva. Mas vamos lá. Nós temos então o capítulo 4 como foco a história de Caim e o princípio da história de Abel, né? Porque Abel, infelizmente, tem, não sabemos quanto tempo de vida eles tiveram. Pode ser até que eles tiveram, porque a Bíblia diz, ao passo de um tempo, eles trouxeram ofertas. A oferta que deu cabo, né, a uma tragédia que foi a morte, né, de um deles. Então, pode ser que eles tinham até 300 anos. A Bíblia diz que havia muitas pessoas. No capítulo 5 você vai ver que Adão, ele teve filhos e filhas. Então são muitos filhos. E quanto tempo foi que se passou? A gente não sabe. Quanto tempo foi que Abel viveu? Não sabemos. Mas o que nós temos de ideia é que ele já era adulto, que eles já tinham anos, e depois de ter aprendido dos seus pais como agradar a Deus, como ser recebido por Deus, então eles vão e ofertam, né, o que cada um deles tinham, né? Um lavrador, o outro pecuarista, né? Cada um tinha uma área, um pastor de ovelhas, o outro que cuidava e retirava da terra o seu sustento. Então nós não sabemos quanto tempo Abel, mas nós temos a história de Caim. E essa história
de pecado, história da descendência. Então, o capítulo 4, o foco dele é esta história, Caim e sua descendência. No capítulo 4, então, nós já falamos um pouco sobre isso, o estágio que vai se avançando, então, a respeito do pecado, como o pecado começa, parece tão pequeno, com pequenas coisas, e se torna tão grande. Então, esse capítulo 4 também vai falar a respeito desse estágio avançado. Abel, então, apresenta a descendência daqueles que adoram a Deus, daqueles que permanecem fiéis, da semente da fé. Então, Abel é a guerra do capítulo 3, porém inimizade entre ti e a tua descendência, né? A tua descendência ferirá a cabeça, né? Então há uma guerra entre descendências, há uma guerra sendo declarada, e aqui de fato essa descendência e a serpente maldita está influenciando essa descendência, né? Que vai indo contra Deus e odeia o próprio Deus. Então nós podemos ter essa ideia de que quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, eles foram expulsos do Éden, mas eles ficaram na região do Éden, né? Eles não poderiam mais entrar no jardim bendito, num lugar maravilhoso, mas eles não foram muito longe. Havia ainda, como que na redondeza do Éden, muitas coisas boas. Então eles ficam por ali, né? Então nós temos a descendência de Abel, uma descendência daqueles que adoram a Deus, daqueles que são fiéis. Por sua vez, nós temos Caim e a descendência da serpente, a qual não é que Caim vem de uma descendência, né? Mas o próprio diabo, a serpente, lá no jardim, ela anda à espreita, enganando pessoas, tentando ludibriar. Nós já falamos em outras ocasiões aqui que esse diabolos, né, do grego, é o manipulador, né? Uma vez eu trouxe uma foto aqui de uma... Vocês já viram aquela pessoa que tem os bonecos assim, nos dedos, com fios, e aí o bonequinho está lá embaixo e ele se mexe tudo assim, e a pessoa só... Vocês já viram isso ou não? Já viram, né? Então você fica lá, só nos dedos, a pessoa tem, né, muita capacidade para isso, ela fica fazendo o boneco erguer as mãos, colocar a mão na boca, caminhar só com uma das mãos e a agilidade dos dedos. E os fios invisíveis, né, que estão ali e fazem o boneco. Ele é esse tipo de pessoa, de ser. Ele é aquele que manipula pessoas. Ele é aquele que coloca pensamentos. Tem muita coisa ruim que a gente olha nessa novela da Record, Gênesis, que não bate com as escrituras. Claro, eles têm que colocar histórias de amor, eles têm que preencher lacunas, né? E aí as escrituras não falam nada a respeito de muitos assuntos. Mas há umas coisas muito boas que eu notei em alguns capítulos que eu assisti. Coisas que eu fiquei pensando. Uma delas foi isso mesmo. Cada pouco Satanás está tentando manipular. Cada pouco ele chega num e diz: você é a filha de Jacó? Sabe, fazendo aquele tipo de... Mas por que você quer saber? Não, por nada. E vai sair. Não, então ele é aquele que vem e coloca pensamentos. Ele é aquele que manipula situações. Ele é aquele que traz a oferta do pecado. Ele é aquele que fica à espreita para conhecer todas as pessoas e tentar dar a elas uma facilidade. Tentar fazer com que as pessoas peguem atalhos nas suas vidas para chegar a lugar nenhum. Esse é o diabo. Esse é o diabo. Ele é o enganador. Ele é o manipulador. E você vai vendo isso nas histórias. Você vai vendo isso
nessa descendência de Caim, sendo ele manipulado pelo diabo e pela sua própria carne. De modo nenhum estou dizendo que a carne não é culpada. Aliás, a nossa carne é o motivo pela qual nós caímos em nossas tentações. Se nós caímos em tentações é por causa da nossa cobiça, é por conta da nossa queda, do nosso pecado dentro de nós. É por isso que nós caímos. Ninguém tem que dizer assim, depois de cair de pecado, dizer, olha, eu caí, mas foi a serpente que fez isso. De fato, muitas coisas, mas ela faz a oferta. Mas quem cai no pecado somos nós. Somos nós que somos fracos ou fortes, né? Fortes em nossa carne, mas fracos para fazer a vontade de Deus. É nós que caímos. É nós que dizemos sim. É nós que depois da oferta sendo colocada à nossa frente, vamos lá e pegamos o fruto e comemos. Né? Então, nós temos que ter essa ideia de que o capítulo 4 fala então dessa descendência que vai brigar. E nós já falamos isso outras vezes, da qual a descendência da serpente quer matar a descendência daqueles que adoram a Deus, para que o Filho de Deus que vai esmagar a cabeça da serpente não venha. Você vê isso aqui, no começo. Você vai vendo isso em todas as histórias das Escrituras, as perseguições dos filhos de Deus, as matanças dos inocentes. Você vai ver isso com Faraó e Moisés, tentando matar a descendência dos hebreus. Você vai vendo isso lá em Herodes, mandando matar todas as crianças que tinham menos, ou melhor, meninos que tinham menos de 2 anos de idade. Por que tudo isso? Por causa da guerra da descendência do capítulo 3. Tudo isso está em voga, tudo isso está acontecendo. Essa perseguição de Caim e sua descendência má, né? E isso vai culminando, porque você vai ver no capítulo 6, o que acontece no capítulo 6. Como é que esse pecado em estágio avançado vai culminar no quê? O que tem no capítulo 6, gente? Não sabe o que tem no capítulo 6? Pode olhar. O que acontece no capítulo 6? O dilúvio. Por que Deus manda o dilúvio, gente? Porque estava todo mundo feliz, tudo era uma vida tranquila, todo mundo um cuidava do outro, né? Era uma bênção. Era isso mesmo? Eu darei cabo do ser humano. Não tem um que não me busque. Vocês vejam a contaminação do pecado. A contaminação do pecado é tão grande. E no capítulo 6, Deus se arrepende de ter feito o homem. Né? Ele diz, olha, bárbaro, mas olha o que eles estão fazendo. Bom, para chegar a esse ponto, gente, vocês acham que esse mundo é mau? Quantos assassinatos estão acontecendo agora? Nesse exato momento. Quantas mulheres estão abortando nesse momento, matando suas crianças? Quantos estupros estão acontecendo nesse momento? Quanto pecado está sendo feito agora, nesse instante? Você já pensou nisso? Como Deus tem que aguentar tudo isso? Você já imaginou? São quase 8 bilhões de pessoas no mundo. E fazendo pecados, e cometendo atrocidades, e fazendo o que é mal, e Deus ainda está dizendo, ainda não. Mas vai chegar ao ponto que a sua paciência acabará. E aí o cálice vai se encher, vai transbordar o cálice da sua ira. Mas para em Gênesis, no capítulo 6, chegar a esse ponto de Deus dizer, vou acabar com tudo. Imagine como é que está. Eu queria que vocês entendessem um pouco isso.
como o pecado deteriora uma geração, um mundo inteiro. Como ele contamina, como ele destrói. E aí então nós temos essa guerra sendo travada. Poucos que buscam a Deus, muitos que se extraviam. O caminho largo é o caminho da perdição, e muitos eram com ele. Por que as igrejas não estão cheias? Por que nós não temos que construir novos templos? Por que quando a palavra é fidedigna, fiel, é bíblica, não atrai pessoas? Porque a maioria não quer esta palavra. Uma palavra que fala de confronto do pecado, do coração. Uma palavra que leva a gente muitas vezes a chegar nesse lugar e sair daqui murcho. Porque falou diretamente ao meu pecado. E me disse, muda de vida, Maurício. Chega de ser essa tranqueira. Para de fazer isso. Quem que gosta de ser confrontado? Meus irmãos, é assim. O caminho largo é o caminho da facilidade. Aonde você, faça o que der na tua telha. O teu coração, escute ele. Se ele diz que isso é felicidade, tudo bem. O importante é você ser feliz. O problema é que a felicidade, e a Bíblia diz claramente que o coração é corrupto. Ele vai te destruir se você ouvir. Ele vai acabar com você. Por isso que a Bíblia não é tão tragável assim. Por isso que a pregação da palavra não é tão interessante. Vir à igreja muitas vezes é sair murcho. É chegar em casa e dizer, miserável sou. E eu preciso mudar de vida. Mas isso no final é bom. Isso no final é legal. Porque você vai experimentar o melhor dessa vida com Jesus. E o melhor do porvir com Jesus. Então, vamos lá. Temos muita coisa. Então, vamos ver a tragédia com esses dois irmãos. 4 incidentes são narrados aqui por Moisés. Vamos lá. Primeiro, nós temos aí do verso 1 ao verso 2. Então, se nós pudéssemos dividir, e a gente pode, o capítulo 4, do verso 1 ao 16, nós vamos ver 4, pelo menos, momentos, incidentes, né? Nós temos o nascimento dos meninos, no capítulo 4, verso 1 e 2. Nós temos as ofertas que eles trouxeram, no 3 e 4. Nós temos a escolha de Caim em Sirá, no capítulo 7 e 10, e a conversa de Deus com ele, né? E por último, nós temos o castigo de Deus sobre Caim, do verso 11 até o verso 16. A decisão que ele tomou levou a uma consequência terrível, desastrosa, e é sobre isso que nós não vamos falar nessa matéria. Nós vamos falar dos primeiros 2 pontos. É muito material, apesar de ser tão pouco, mas é muita coisa. Então a gente vai caminhar pelo menos os 2 primeiros pontos nesta manhã. E terminamos na semana que vem, se Deus quiser, a escolha de Caim e o castigo que ele teve sobre. Vamos lá. Nascimento de Caim, versos 1 e 2, diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Bom, Adão conheceu Eva. No original, essa palavra coabitou, teve relações sexuais, né? Ela é uma palavra que no original está conhecer. A melhor tradução seria conhecer, né? A Bíblia, ela não vai trazer assim palavras para que as pessoas fiquem imaginando coisas, né? Mas uma boa expressão para você falar sobre isso é que teve um conhecimento íntimo. De fato, eles então tiveram relações sexuais e desse fruto da relação, claro, nasceu então o Caim, o primeiro filho desse casal, né? Adão, eles tiveram muitos filhos, né? Aí nós vamos ver no capítulo 5, verso 4, diz assim: depois gerou a Sete, viveu Adão 800 anos
e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e ele morreu, né? E os seus filhos também viveram muito. Então, quando a gente pensa assim que o Caim e o Abel estavam aí com 30 anos de idade, eles se ofereceram sacrifício. Não sabemos, pode ser que eles tinham 300 anos, 400 anos, né? E aí foram ofertar. Então já havia muita gente ali, nós vamos ver depois, talvez não hoje, mas por que o Caim pega o Abel e leva para longe? Porque havia muitas pessoas por ali. Ele está certo do que ele vai fazer, mas ele não quer que ninguém veja, né? Então, nós também temos que ter essa ideia de que Adão não teve apenas alguns filhos, ele teve muitos filhos. Bom, eu já falei sobre a região do Éden, aquela região que havia perto do jardim, na qual eles não podiam entrar, mas a região onde eles habitaram era uma periferia desta boa região. Então, provavelmente, como tudo na vida, né? Se você está perto de Deus, veja, o marido crente, a esposa infiel, ela é abençoada, né? Se você tem amigos, você é fervoroso, você tem fé, você crê em Jesus, seus amigos também são abençoados por conta disso. Então, a periferia do Éden também era uma região boa, senão eles não teriam ficado por ali. Então, ali que eles habitavam, nesta região do Éden. Bom, ela teve o cumprimento da palavra quando teve este primeiro filho. Eu não sei se vocês já imaginaram assim, mas como é que seria ter filhos sem dor, né? Nasceu, criança, pronto, chegou, né? As mulheres, né? Eu sou homem, nem posso entrar nesse, mas vocês que tiveram já seus filhos, né? Uma consequência do capítulo 3 foi: em dores darás luz a filhos. Isso se concretizou quando nasce o primeiro filho do casal. E ela então entendeu que era dar a luz ao filho. Ela entendeu a consequência. As consequências estão acontecendo do pecado, né? A Bíblia diz que certamente morrereis no dia que comeres do fruto. Eles não caíram duro no chão, né? Comeu, deitou. Não foi assim que aconteceu. Então, que tipo de morte? Bom, a morte espiritual, a separação. Mas eu tenho uma outra ideia comigo a respeito disso, né? Eu tenho certeza de uma coisa. A ativação da velhice ou do envelhecer das nossas células tiveram naquele momento. As pessoas começaram a morrer. Você sabe muito bem que depois que você nasceu, você já está morrendo. Muitas das suas células já estão morrendo. Tem células, os neurônios, que nunca mais vão ser refeitos. Tem uma quantidade e aquela quantidade vai morrendo. E quanto mais idade a gente tem, menos neurônios eles vão ter. Então, tem muita coisa que já está morrendo e ainda está vivo. Graças a Deus ainda que algumas coisas são refeitas. Mas a morte entrou nesse mundo. E a morte passou a todos. Porque todos pecaram. Diz as Escrituras. Então, começou a se cumprir muitas... veja a tragédia, né? De ter que plantar. Porque Adão foi o que mesmo? O que Deus disse que ele ia ter que fazer com a terra? E a terra ia fazer o quê? Quando ele plantasse? Ia nascer só o que ele plantava. Deixamos uma terra lá esses dias, não fui eu, né? Mas foi alguém. E aí colocaram uns canteiros lá e eu fui lá feliz da vida, porque estava nascendo coisas lá, né? Eu falei, mas o que é isso aqui, né? Quando eu vi, já saiu aquelas as folhas já que eram típicas acho que é mamona que chama aquelas, que joga e gruda assim. O que era? Acho que era, né? Era aquilo lá que... Vê que nasce coisa boa, só nasce coisa ruim, né? E assim, então as coisas vão acontecendo. Eu imagino assim, o Adão plantando e nascendo coisa que ele não plantou. Ele buscando sementes, agora vai nascer.
nasceu isso junto, nasce a porcaria. E vocês já viram uma outra coisa, vocês que... Você só tem que ter um lote lá na sua casa que você vai ver. Formiga. Formiga não come isso. Vocês já viram aquelas formigas que carregam as coisas? Que num dia eu tinha uma plantação de morango em casa. E do dia para a noite eles limpavam todas as folhas do morango. Mas tem mato lá embaixo, vão comer mato lá. Não, eles têm que comer o morango. Por que tem que comer coisa, né? Não é fácil, né? Então tudo isso é consequência do pecado e as coisas vão acontecer. Então, para se cumprir a escritura, essas dores também vieram e ela adquiriu. Caim significa essa expressão original, adquiriu. É como se ela tivesse pedido e Deus, então, aqui, um filho. Ela ficou muito feliz, apesar das dores que sentiu, ela ficou muito feliz, porque esta palavra indica pelo menos 3 coisas. Alegria. Diz o texto, ela concebeu e deu à luz a Caim. Adquiriu um varão com auxílio do Senhor. A primeira coisa que a gente vê aqui é a alegria. Ela estava feliz, como uma mulher, né, que depois de ter passado tantas dores, vê o fruto daquelas dores e diz, que alegria, que felicidade, nasceu meu primogênito, estou muito feliz com isso. Para a grande maioria das mulheres, o nascimento dos seus filhos é uma das maiores alegrias que existem. Muito mais do que casado com o marido, né? É a alegria de ter um filho. Então, a alegria. Uma outra coisa, esperança. Eu adquiri. Lembram que havia uma promessa de que a descendência iria pisar. Elas não sabem muito bem o que vai acontecer, mas existe uma promessa para a descendência. Então, existe uma esperança. Olha, vai ser Caim que vai dar o troco para essa serpente que me enganou. A tragédia havia acontecido, eles estavam longe do Criador. A facilidade do jardim, de ter tudo lá, gente. Tudo que eles precisavam. Plantava, colhia, cuidava dos animais, comia das frutas. Tudo que eles precisavam estava lá. Era maravilhoso. Um paraíso. Literalmente falando. Eles não têm mais. Não há mais paraíso. Mas quem sabe este menino, Caim, vai dar paga a essa serpente que nos enganou. Ela tinha muita esperança com Caim. Não é à toa que essa alegria dela, que esse menino poderia ser o quê? Aquele que iria dar o troco. Né? E ela estava completamente enganada. Você já notou como a gente também tem expectativas, às vezes, com os filhos? Acha que um vai ser uma coisa, o outro vai ser outra coisa? Os que têm os filhos mais velhos aí. Um vai ser assim, vai... Você já veio, já notou isso na sua vida? Né? Que a gente imagina uma coisa, às vezes não acontece. Às vezes imagina uma coisa ruim, acontece uma boa. Então, a Eva aqui teve uma expectativa muito grande com o primogênito. Uma esperança. Mas depois ela foi uma esperança frustrada. Mas ela teve dependência. Ela diz o quê? Adquiriu o varão com o auxílio do Senhor. Sabe aquela forma antes de dizer, eu faço o que eu quiser, eu pego do fruto e como e não vai acontecer nada? Ela aprendeu. Ela já aprendeu. Que o pecado só traz desgraça e problema. Ela aprendeu a ser dependente de Deus. Eu adquiri do Senhor. Né? Eu adquiri de Deus. Às vezes a gente pensa que ter filhos é simplesmente uma escolha pessoal do casal e pronto. E a gente sabe que não é assim. Tem muitas pessoas que querem ter filhos e não conseguem. Né? Então, nós vemos aqui uma dependência total de Eva, dizendo, eu adquiri do Senhor este filho. Aquela mulher de antes já não é mais a mesma. Agora está dependente. Ela diz que o Senhor é que pode dar alguma coisa.
Se tem alguém que pode trazer para mim, é o Senhor. Então, nele eu vou conseguir aquilo que eu preciso. Ela é dependente. Né? 3 coisas muito claras nesse texto: alegria, esperança e dependência. A minha pergunta agora para vocês também é: e vocês estão assim com o Senhor? Estão alegres com Ele, apesar das dificuldades da vida? Veja, eles tinham passado por uma tragédia, mas agora estão alegres. São momentos, né? Alguém já disse assim que nesse mundo nós temos uma tribulação tal, misturada com glória, né? Porque tem momentos da vida em que nós estamos lá em cima e a gente adquiriu coisas tão boas diante de Deus, e num outro instante a gente está lá embaixo, porque perdemos coisas. Mas a Eva está alegre. A Eva tem esperança de que as coisas vão mudar. Por quê? Porque agora ela é dependente. Lembre-se, né? Passamos agora, alguns dias atrás, 7 de setembro. Independência ou morte. A Bíblia é o contrário. Dependência é vida. Então aprenda, não com Dom Pedro, mas aprenda com Jesus e com as Escrituras, que dependência gera vida. A Eva sabia disso agora. Eu dependo do Senhor e eu adquiri dele. Então o nome Caim quer dizer isso mesmo. Adquirir. Né? De Deus. Um ish. Né? A original, a palavra para Eva é Ishá e para homem é Ish. Né? Então ela adquiriu, no original está aqui, um Ish. Né? Um varão. Um rapaz. Um menino da parte de Deus. Ele lhe deu um Ish. Né? E aí está o rapaz. Ok? Vamos lá. Nascimento de Caim e Abel ainda. Abel, a Bíblia diz assim que então adquiriu um varão, depois deu à luz Abel. Calvino, quando interpretou esse texto aqui, ele entendeu que eles eram gêmeos. No original, parece dar alguma evidência de que isso poderia ser possível. Mas também pode ser que depois de um tempo natural, né, ela teve então Abel. Então nós podemos ter as duas ideias aqui, que eles eram gêmeos, mas também a ideia que eles vieram um depois do outro, como acontece com os filhos. Primeiro tem um, depois tem um outro, e assim vem o time de futebol. Né? Então, é assim que vai acontecendo. Depois, mas no original, Calvino entendeu quando interpretou esse texto, que disse assim: olha, eles eram gêmeos. Primeiro nasce um e depois nasce o outro, como acontece nos gêmeos, né? Um é mais velho do que o outro porque nasceu primeiro. Abel quer dizer sopro. A palavra Abel quer dizer sopro. Veja, a expectativa que ela tinha com Caim, ela não teve a mesma expectativa com Abel. Como eu falei para vocês antes, né? Aquele que ela tinha muita expectativa, frustrou. Mas o Abel, que é dado como vento, sopro, algo passageiro. Até a outra tradução assim é inutilidade. É mais ou menos isso. Não é grande coisa. Foi dado esse nome, veja, e passa a ser aquele que vai amar a Deus, a descendência desse Deus. Então, o que passa rapidamente. Esse é o nome que é dado então para Abel. Eles cresceram e tiveram profissões diferentes. Veja, um se torna agricultor e outro pastor. Um segue a profissão do seu próprio pai, a qual Deus havia dito: vai e lave a terra. Tire do sustento dela o que você precisa, com tranquilidade. Né? Plantou, só vai lá no dia de colher que vai ter muita coisa boa. Não, com suor do teu rosto. Você vai ter que plantar, você vai ter que cultivar. Não vai ser fácil, mas vai dar para você viver. Certo? Então, o Caim, ele segue agricultor e já o Abel se torna pastor de ovelhas. Aqui nós temos então as duas primeiras profissões da Bíblia. Pecuária e agricultura.
como sendo o que eles levam então para frente. Isso vai marcar depois a sua oferta. Por que nós estamos falando sobre isso? Porque isso vai marcar a oferta que eles têm, né? Então nós passamos aí o capítulo, verso 3 até o 7, que vai falar sobre a oferta. Aconteceu que no fim dos tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Vamos ver então sobre a oferta de cada um deles. Ao fim de certo tempo. Que tempo é isso? Não, só. Como eu falei para vocês, eles poderiam ter 30 anos, 17 anos. Eu não sei como eles viviam muito tempo, eu não sei se também não retardavam um pouco, né? Porque eles tinham filhos e filhas a partir de quanto? 100 e poucos anos. Então, viveu tanto tempo e gerou filhos e filhas, né? Então, talvez, a gente só especula, né? Quando eles viviam tanto tempo assim, e isso durou até o capítulo 6, né? Com o homem mais velho que viveu neste mundo. Quem foi? Quem que é, gente? Enoque? Matusalém. Enoque viveu bastante tempo. Mas o Matusalém bateu todo mundo. 969 anos. Quase 1000. Quase 1000. Né? Quase 1000 anos. Pense você viver 960. E todo mundo estava vivendo tudo assim. Média 700, 800, 900. Aí chega o capítulo 6 e Deus diz assim: chega. Vocês estão vivendo muito e fazendo muitos pecados. Os homens terão 120 anos. Veja um gráfico, se vocês puderem um dia ver na internet um gráfico da vida até o dilúvio. 900, 800, 700, e daí 120 anos. E até hoje. Né? 120 anos a pregação, até o dilúvio vir, e o homem viverá não mais do que isso. Qual é o motivo de não viver tanto tempo? Mais uma consequência do pecado. Se um homem que vive 70 anos peca tanto contra Deus, imagine com 700. Mas vai para o inferno igual. Só que no inferno existe também consequências maiores para aquele que pecou mais. Vocês não vão, gente, falar uma heresia agora, mas não. Vocês já ouviram falar do quinto dos infernos? Isso que é um dos piores lugares do inferno. Então, quem vai para o quinto dos infernos? Está na Bíblia isso? Não. É uma ideia popular. Mas que existe gravidade maior no inferno. Existe lá o porãozinho que deve ser, assim, o grau assim, de fogo é muito mais elevado. E já o começo, mas tudo é inferno. Então ir para o inferno é terrível. Né? Mas que como no céu também existe aqueles que vão ter algo mais. A Bíblia fala em galardão. E aqueles que vão chegar lá tudo chamuscadinho, queimou tudo que era palha, vão chegar lá tudo, né, tipo um carvãozinho, lá vão chegar. E outros vão chegar morando lá no centrão, lá nas ruas de ouro, lá pertinho do salão principal, né? Então, mas existe, gente. A Bíblia fala sobre isso. Consequências diferentes. Pessoas que pecaram de forma na ignorância e viveram assim, e outros que fizeram isso de forma deliberada, como o próprio Caim, que mata seu irmão assim, premeditando. Eu vou fazer isso. E vamos lá, meu irmão, vamos lá para o campo, né? A gente é parceiro, né? Vamos lá. E pá! Nós não sabemos quanto tempo. Ao fim de certo tempo, cresceram e foram instruídos pelo seu pai, que entendia sobre culto. O culto já acontecia. Deus lá no jardim já havia ensinado eles como uma oferta poderia cobrir a vergonha do pecado. Já havia sido morto um animal.
O sangue já havia sido derramado como uma amostra de que um dia viria o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado de todo aquele que o recebesse. Então nós temos isso aqui. Eles foram instruídos. Chegou o tempo que é o tempo deles. Agora vai chegar o tempo de vocês. Adão ia lá e esses filhos. O que o pai está fazendo? Por que ele está queimando? É bem provável que havia um altar ali na redondeza. É bem provável que os seus filhos iam ver o pai. O pai está queimando um animal. Por que ele está fazendo isso? Ó, virou cinza, não dá nem para comer. Né? E o pai depois diz: viu o que eu fiz? Eu fiz um sacrifício. Eu aprendi isso do Criador. É uma forma de nós sermos aceitos por Deus. Meus filhos, vocês vão chegar um dia, vocês vão ter que fazer isso. Então eles aprenderam. Chegou um tempo em que eles sabiam o que deviam fazer e agora estavam maduros o suficiente para chegar diante de Deus e fazer por si próprios aquilo que o pai deles fazia. Uma pergunta que veio ao nosso coração: Adão e Eva foram para o céu? O que vocês acham? A Bíblia fala alguma coisa deles? A Bíblia fala a respeito de Abel e de Sete, mas e de Adão e Eva? Hebreus fala de Adão e Sete, de Sete e de Abel. Mas a Bíblia não fala nada sobre o Adão e a Eva. Mas veja, alguém que tem um culto assim e que ensina seus filhos, apesar de a gente ver por isso, por inferência, mas uma mulher que diz que agora aprendeu a lição, eu adquiri do Senhor. Nós não sabemos ao certo, mas a gente entende que sim, esses dois estão lá. E você, não adianta querer chegar lá e botar o dedo na cara da Eva. O que você foi fazer, madame? Hein, Adão? Por que você foi um frouxão? O que você pegou da sua mulher e comeu também? Né? Pelo menos os homens podiam estar bem. Né? Brincadeira. Né? Mas olha, foram instruídos sobre o culto de Deus, a Deus. Adão já havia feito isso antes. O alvo, receber favor e aceitação de Deus. Hoje nós temos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é um coração quebrantado, compungido. Esse é o sacrifício que Deus aceita hoje de você. Um coração transformado, não mais um coração de pedra, mas um coração de carne, transformado por Cristo. É isso que eu e você entendemos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o vosso culto racional, diz Romano. O próprio povo, a própria vida entregue ao altar do Senhor. Isso é o sacrifício. Caim e sua oferta. O que foi que ele trouxe? Os frutos da terra. Ele trouxe aquilo que ele fazia. Ele tirou. O que diz? Vamos olhar o texto. Aconteceu que no fim dos tempos trouxe Caim no fruto da terra uma oferta. O fruto da terra. Simples, né? Aqui não diz que é o melhor da terra. Aqui não diz que é as primícias da terra. Trouxe da terra uma oferta ao Senhor. Abel também, por sua vez. Qual que é a palavra que a gente encontra aqui? Primícias. O que é primícias? A palavra primícia já quer dizer alguma coisa. O que é primícia, gente? O melhor. Aquilo que ele tinha de mais bonito. Essa é a ideia da primícia. Se ele foi lá e procurou uma ovelha, um cabrito, ele pegou o melhor. Ele não pegou o manco. Ele não pegou o manchado. Ele não pegou aquele que é menor que os outros. Ele pegou o que tinha de melhor e trouxe assim. Aí nós começamos a ver a diferença sobre a aceitação de um em contrapartida do outro. Abel e sua oferta, melhor do rebanho. A ideia vinha lá do jardim das vestes que eles receberam. Veja,
Era proibido trazer ofertas de frutos do campo? Era proibido? Não. Tanto é que você vai vendo a respeito disso, porque isso aqui é como se fosse o proto, a primeira amostra das ofertas que seriam dadas ao Senhor. Tanto é que no templo se recebia ofertas de cereais e ofertas de animal. Mas eles tinham aprendido de uma coisa. Eles tinham aprendido que era esse tipo de oferta que Deus se agradava. Nós já vamos ver isso um pouco para frente. Espera um pouquinho. Ele oferece Abel pela fé. Quer dizer, havia fé no coração dele. E veja a reação de Deus. De Abel se agradou. E qual foi a marca desse se agradar? Fogo, que desceu do céu e consumiu toda a oferta. Legal, né? Eu não sei por que cargas d'água, ou talvez os dois ofertaram juntos, mas desceu fogo sobre a oferta do Abel e o Caim ficou ali. Vai ser agora. Está descendo. Né? Vai vir, vai vir, vai. Não teve palavras. Não teve nada nessa hora. A única coisa que mostrou que Deus havia se agradado foi o fogo que veio do céu e consumiu. Essa é uma marca, antes da gente continuar, essa é uma marca do que aconteceu com Jesus. Foi fogo de juízo de Deus que consumiu o próprio Filho dele, para que eu e você pudéssemos ser aceitos. Tem que vir dos céus a aceitação. Você só pode ser aceito por Deus se o sacrifício de Cristo estiver dentro de você, no seu coração. Se você crê de fato que o que Jesus fez na cruz era você que tinha que estar lá. Somente assim, esse fogo do céu pode consumir todo o pecado dentro de nós, porque um dia consumiu o próprio Filho dele na cruz do Calvário. De Abel, ele se agradou. Aceitou não apenas a sua oferta, mas também a pessoa de Abel. Veja o que o texto diz. Eu queria que alguém abra aí. Mateus 23, 35. Não precisam abrir todos, mas o texto diz assim: agradou-se do Senhor de Abel e de sua oferta. A oferta está intimamente ligada com a pessoa. Pode ir. Para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue justo de Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Justo. Então, é chamado o quê? Abel? O justo. As suas obras eram justas. A sua vida tinha justiça. Ele é a descendência daqueles que buscam a Deus. Porque a oferta dele foi recebida. Não apenas porque a oferta é a certa, mas também porque o coração era certo. Não adianta você ofertar a Deus com o coração cheio de pecado. Perdeu a oferta. Perdeu tudo. Vamos parar. Ofertar a Deus com o coração cheio de pecado é a mesma coisa que não ofertar, porque não será recebido. Abel é chamado de o justo. De Caim não se agradou da oferta? De ambos. Isso demonstrando mais uma vez. Apesar de, estudando um pouquinho, ver que alguns outros pensam de outra forma, eu sou mais miltista e marxista, não marxista, marxista. Eu entendo que ele também ofertou errado. Ele sabia como Deus queria, mas ele é agricultor, vai e compra do seu irmão. Pega quanto que custa aí, Abel, essa ovelha aqui. Mas não pode ser qualquer uma, tem que ser a melhor. Mas a melhor eu já peguei, então pega a segunda. Quanto custa? Não te custa nada, eu vou dar para você, meu irmão. Lembre-se que Abel é muito querido, né?
Então, quando você quiser dar, você é uma pessoa muito querida e quer dar alguma coisa para mim, não me cobra. Tá bom? Só uma dica para vocês, tá bom? Para vocês ajudar. Tá? Então, chegou e fez o quê? Me dá? Não, mas me custa? Ok, quanto custa? Custa tanto, então eu vou comprar. Tá bom, mas eu quero te dar. Não, eu não quero dado, eu quero comprado, porque se eu comprar, isso me custa. E essa é a ideia. Eu não dou nada para Deus que não me custa. Eu dou para Deus aquilo que me custa. Porque assim eu estou demonstrando para Deus que Deus é especial. E que aquilo me deu trabalho para ter. Então o melhor eu dou para Deus. É isso que está acontecendo aqui. Ele poderia ter ido e comprado de Abel o sacrifício certo, mas não, eu vou tentar fazer o culto do meu jeito. E aí nós vamos ver que Caim é o patrono da religião falsa. Quem diz isso não sou eu, é o livro de Judas, que não é aquele que traiu Jesus, mas que está coladinho no livro do Apocalipse. A gente já vai ver esse texto. Ele é o patrono da religião falsa. Sabe aquele negócio? Eu vou cultuar a Deus, mas eu vou cultuar a Deus do meu jeito. Do jeito que eu quero, né? Você já deve ter visto isso, eu já vi isso. Alguém já me disse assim, pastor, não tem problema se eu viver um sábado à noite na balada, desde que domingo de manhã eu esteja na igreja. Deus conhece o meu coração. Uma coisa é lá fora, outra coisa aqui dentro. O meu coração é diferente. O meu culto a Deus não tem nada a ver com o que eu faço. Eu já escutei isso, gente. Esse tipo de pensamento é o pensamento de Caim. O pensamento que diz, mas a escritura é muito difícil, gente, de agradar a Deus. Eu vou fazer do meu jeito. Porque Deus, ele está atrás de, como é que é? Boas Onde está escrito lá na Bíblia que de boas intenções o inferno está cheio? Onde está escrito, gente? Não está escrito, né? Muito. Vocês estão... Isso é um ditado popular, mas que tem tudo a ver. De boas intenções o inferno está. Você acha que o Caim também não tinha uma boa intenção? Parece que não, né? Mas tem muita gente que tem boa intenção. Mas não é isso. Porque fez errado, não quis ouvir o que Deus tinha para falar. Gente, já é outra coisa. Do céu, o quê? Silêncio. Nem fogo e espera. Quem sabe Deus, quem sabe foi ao banheiro, sei lá, foi fazer uma oração, foi atender outras pessoas, tinha poucas pessoas naquela. Sei lá. Né? Mas vai e não vem. E chega a noite e não vem. E silêncio no céu, e não foi recebido. Foi isso que aconteceu. Caim e a sua ira. Veja, o que diz a Bíblia? Agradou-se, ao passo que de Caim sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira. Contra quem que ele se irou? Primeiro com Deus. Mas é aquela história, gente. Eu não posso com o irmão mais velho, mas eu posso com o irmão mais novo. Ou menor. O que eu vou fazer? Mas foi o mais velho que me bateu. Mas eu vou bater no mais novo. Porque se eu bater naquele que eu posso, eu vou causar algo naquele que eu não posso. A ideia sempre foi essa. Quem que o diabo odeia? Em primeiro lugar, Deus. Que o expulsou com justa causa. Que o lançou no inferno, um lugar terrível. Que não é um hotel 5 estrelas para o diabo. É um lugar de punição. Ele odeia Deus, mas como ele não pode contra Deus, ele odeia tudo que Deus criou. Por isso ele odeia você. E é por isso que ele quer destruir você. Porque se ele causar dor em você, isso está causando algo em Deus que o criou.
Assim Caim, mais uma vez, mostra a descendência da serpente. Eu não posso contra Deus, mas o que eu posso fazer contra Deus? Fechar a cara, lamber o chão, né, os beiços caídos. É isso que eu posso fazer. Mas eu posso pegar aquele que é o alvo da... E aí nós chegamos numa outra... Lembram que o diabo, o sinônimo dele do pecado é orgulho. O orgulho, por sua vez, dá luz a um principal filho, ou filha. Qual que é? Pecado? Inveja. O que é assim poder? É mais novo. Eu sou primogênito. Eu sou o primeiro da minha casa. Há uma expectativa comigo, com meu pai e minha mãe. Eles querem ver que eu seja aceito, mas agora eu não sou. Esse traste desse meu irmão. O que ele tem que pegar o meu lugar? Quem sabe, se eu tiver... Mas veja, ele foi aceito. O alvo não é mais Deus. Agora o alvo é o seu irmão. E é por isso que a Bíblia diz que descaiu-lhe o semblante. Né? Alguém já disse assim que todas as linhas e expressões do rosto foram para baixo. Sobrancelhas, boca, né? Tudo que tem linhas. Né? Você já viu alguém assim? Quando foi rejeitado, como é que fica? Fica legal? Tem pessoas que não conseguem muito, né? Disfarçar. Aliás, a maioria não consegue disfarçar. E a gente fica... E assim ele estava. Diz a Bíblia que ele tinha uma ira no seu coração. Havia uma carga sobre ele, como eu falei, primogênito, deveria ser aceito, mas suas obras eram más. Deus veio falar com ele. Veja, gente, Deus nunca deixou de falar. Como falou com Adão e Eva no jardim, Deus continuou a teofania. Teofania é manifestação de Deus. Teo, Deus. Fania, manifestação. Deus continuou se manifestando. E agora não teve mais silêncio. Agora Deus veio conversar com o Caim. Caim, eu notei. Aliás, quem que não notou? Né? A tua reprovação. Todo mundo que te encontrou disse: o que aconteceu com o Caim? Olha o jeito que ele está. Aqui ele está. Por que você está irritado? Duas perguntas são feitas. Por que a sua cara está fechada? Por que você está desse jeito? Por que, homem? As perguntas são feitas e elas... Lembram que foi feito perguntas também para Adão? Mesmo jeito acontecendo de novo? Onde é que vocês estão? Vocês comeram... Duas perguntas. Onde é que vocês estão? Segunda, vocês comeram do fruto que eu disse que não deveriam comer? Novamente, a ideia das perguntas. E o que Deus quer com as perguntas, gente? Por que Deus faz perguntas? Porque Ele quer o quê? Uma confissão. Deus sabe o que eles fizeram. Deus sabe o que está no coração. Deus sabe tudo. Mas Deus está fazendo perguntas para tentar que venha uma confissão. Deus, eu sou primogênito. Eu tinha uma expectativa sobre a minha vida. Eu deveria ser aceito e agora eu não sou. É isso que está acontecendo? Não, gente. Não é a conversa de Caim. Vocês vão ver isso. 2 caminhos e 2 consequências foram colocadas diante dele. Um ruim e outro bom. E para nós sempre, aliás, a Bíblia sempre fala de 2, né? 2 caminhos, 2 portas. O que mais? 2 ladrões na cruz, sempre dois lugares para você passar a eternidade. São 2 caminhos e 2 consequências. Você tem que escolher. Você precisa escolher. Caim e a falsa religião. Eu não vou conseguir ler agora, estamos... Judas capítulo, só tem um capítulo, né? Verso 11, fala que ele é o patrono da religião falsa. Eu vou apresentar a Deus, mas é do meu jeito. Eu terei que ser aceito por Deus do jeito que há no meu coração. E acabou. Deus que faça... como é a palavra para isso? Deus que receba.
Eu estou indo do jeito que eu estou, eu tenho minha oferta, que Deus receba. Não é do jeito que Ele quer, mas que se lasque. Ninguém tem que ser igual, não é assim a ideia? Ninguém tem que ser igual um ao outro, eu vou ofertar o que eu quero, mas não é. A oferta de Caim não é apenas a oferta, o texto diz que ele foi rejeitado. Ele poderia trazer o melhor do rebanho e comprar do seu irmão, por exemplo. Eu pergunto, ele seria aceito? Seria ou não? Não! Porque Deus rejeitou o coração. Quando o coração é mau, não adianta ter oferta boa. Fazer o que é certo, você vai ser aceito. Ele deveria dar o melhor das primícias, não deu. A consumação de uma vida errada. João, verso 3. 1 João, desculpa. Alguém pode ler bem rapidinho para mim? Abra lá em 1 João, capítulo 3, verso 12. 1 João, capítulo 3, verso 12. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão, e por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Maligno, diz a Bíblia. Que mais? Suas obras eram más. Não adiantava comprar do seu irmão melhor do rebanho. Fazer tudo, o problema estava no coração. Ele era maligno. E o texto ainda diz que suas obras eram más. Não era daquele dia que a vida dele foi assim. Não será assim. Não tem jeito. Mas veja a misericórdia de Deus. Ele foi. Se fosse você iria dar, você descendo a Deus. Você vai lá e diz, ó, eu quero explicar. Não, gente. Mas Deus vai lá falar comigo. Isso não é misericórdia? Caim, por que você está desse jeito? Eu sei, mas eu quero te perguntar porque eu quero uma confissão sua. Eu quero que saia pela tua boca o que está dentro do teu coração. Debaixo da influência da serpente ele faz isso. O pecado está batendo a porta. Está estreita. A ideia aqui no original desse... Se todavia procederes mal, o pecado está à porta. Há uma palavra no original que literalmente ela diz assim, é como um animal que está dentro do seu covil, pronto para pegar a presa. É como se, aí você vai entender um pouquinho sobre o animal. Foi uma serpente que lançou a oferta para ela. O pecado é como um animal à espreita, pronto para pegar algo que esteja perto ao alcance. Essa é a ideia aqui do texto. E aí o texto diz, como se Deus falasse assim, no linguajar, domine isso, homem. Por que você está desse jeito? Tem que trocar a maneira com que você está. É a primeira vez que aparece o nome pecado nas Escrituras. É aqui. Cumpre a ti, eis que o pecado jaz à porta. Primeira vez, o pecado já havia acontecido. Mas o nome pecado é a primeira vez. Grandes pecados sempre têm pequenos começos. Meus irmãos, só para a gente terminar aqui. Um roubo, um grande roubo, não começa do nada. Começa lá na infância, roubando um lápis, uma borracha, e não sentindo nada no coração. Um adultério não começa do nada. O adultério começa de um olhar, de um sorriso, com pequenas coisas. De umas ideias que escutam de uns amigos que diz que fez e deu certo e ninguém soube. Grandes pecados começam com pequenas decisões. Não destrua a sua vida. Bom, semana que vem, a escolha de Caim, a história se repetiu, pecado se alastrou, dilúvio,
E aí eu quero só dar uma conclusão aqui, bem, ainda não é total. Você tem ofertado, o que você tem ofertado para Deus? É o melhor que você tem? Se não é o melhor, não oferte. O que a gente aprende com Caim é que não dá para cultuar Deus do jeito que eu quero. Ah, pecado para mim é diferente do que a Escritura diz. Essa é a religião de Caim. Eu pego o que o mundo diz que é certo e o aplico dentro da igreja e digo, viu, não é errado o que eu estou fazendo. Eu vou continuar porque eu sinto isso no meu coração. Mas a Bíblia diz o contrário. Caim fez do mesmo jeito. A Bíblia deu um manual de instrução para mim, para você. Obedeça, é o melhor. Não vai ser aceito. Esses dias eu postei um negócio. Pode ir na balada? Pode. Pode ir no CBB? Pode fazer um monte de coisa, só não pode entrar no céu. Simples. Pode fazer o que você quiser. Pode ter a religião do Caim, que vai lá e oferta e diz, é do meu jeito. O meu coração se sente bem, então está tranquilo. Deus vai rejeitar a tua oferta. Dê para Deus o melhor que você tem. O melhor do teu tempo, o melhor da tua inteligência, o melhor da tua vida, o melhor de tudo. Dê para Ele, porque Ele merece. Porque o que Ele fez por você, você nunca conseguiria fazer. E para você? O que você tem ofertado para Deus? Deus vem ao nosso encontro para a gente não errar. Deus sempre vem, não diga assim, ninguém me avisou. Mas ninguém me disse nada. Isso é uma mentira. Deus vai fazendo um jeito para que a gente... Deus e usando pessoas. Não vá por esse caminho, fulano. Não faça isso. Pare aí. Como fez com Caim. Que não precisava ter feito isso. Mas Deus foi lá falar com ele. Caim, cara, acorda, homem. Você está errado. Muda teu semblante, muda teu coração. Tua oferta não foi aceita porque você tem um coração mau, você é do maligno. Você precisa se converter, cara. Deus vem ao nosso encontro. Diferentes formas, de maneiras, e fala comigo, com vocês. Não vá por esse caminho. Escute a voz das Escrituras. Escute. Não vá por esse caminho. Esse caminho é de destruição. Mas o Caim diz, faça o que eu quiser, Deus. Lembre-se, diferente da sua mãe, ele é independente. Ele quer ser aceito por Deus do jeito dele. Do culto que ele quer fazer. Do jeito, eu que Deus me meteu, o meu coração está bem, então está bom. Deus que me aceita, fique quieto. Mas Deus não é assim. Você sabe. Deus sempre nos dá alternativas. E Deus nos dá alternativas hoje. Vamos plantar diferente. Vamos sair do pecado. Vamos parar de fazer isso que desagrada a Deus. Vamos andar no caminho certo. Deus nos dá alternativas. 2 caminhos, 2 consequências. É o que a gente vai ver. Faça isso e será aceito. Continue nesse caminho e você vai ser rejeitado. E as consequências virão. Terríveis as consequências. É só você ler. Leia o resto, que não vai dar tempo. Essa é a história de uma tragédia. Que não precisa ser assim. Não precisa. Aliás, se você está aqui nessa manhã é porque o teu caminho já tem sido diferente. Mas quem sabe você conheça pessoas que estejam assim, errando os seus caminhos. Errando com Deus. E achando que não vai ter consequência. Avise-os. Sejam instrumentos de Deus. E os ajude. Sejam boca de Deus. Façam isso. E vocês vão ganhar, com certeza, essa pessoa. Não faça como Caim. Não faça. Seja como Abel. Alguém pode dizer, mas o que adianta ser como Abel? Abel está no céu, gente. A Bíblia diz que ele foi para o céu. E deve ter vivido bem mais do que você viveu. Né? Mas viveu pouco, quem sabe? Pode ter vivido 300, 400, 500 anos. Que dia foi isso? Não sei. Bem mais do que você. Está lá experimentando o melhor dessa vida. Fé no coração. O céu é o céu maravilhoso. Está lá o homem. Porque resolveu que agradar a Deus. E você também pode. Amém? Eu não vou perguntar se teve alguma pergunta, porque não vai dar. Tá bom?
Vamos orar, vamos ficar em pé, terminar a nossa escola. Como eu falei, a gente não conseguiu terminar, mas semana que vem a gente termina. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã, pela tua palavra. Sabemos que ela é verdade. E que eu não posso prestar um culto ao Senhor que seja diferente do que está nele. Eu peço ao Senhor para que fale ao nosso coração e não nos deixe errar. Muitas vezes na nossa vida, nós somos colocados diante de encruzilhadas, mas o melhor caminho vem de Ti. A porta e única porta é Jesus. Obedecer Tua palavra é vida. Então, Pai, nos ajuda a acertar. Não fazer como Caim, Senhor, que destruiu a sua vida por raiva, rancor, porque o coração foi enganado também pela semente. Ajuda-nos a ser diferentes, como Abel, Senhor. E que mesmo que injustiças aconteçam, o Senhor nos levará para a glória, num lugar maravilhoso, aonde injustiças não acontecerão. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe. Até a noite, na mão, estará aqui pregando. Então, por favor, venha.